Hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência dos animes e o que eles me ensinaram e como eu uso aquilo que eles me ensinaram na minha vida. Os animes são uma fonte de entretenimento muito grande hoje em dia. Vários canais falam sobre animes. Animes é algo muito interessante de se ver, assistir, comentar com os amigos, compartilhar. Mas hoje eu vou mostrar um lado que talvez nem todos tenham visto. Além do entretenimento, o anime pode oferecer vários outros benefícios. Se você olhar bem, aquela motivação que a gente sempre quer quando a gente vê uma série, um filme, os animes têm muito sobre isso a oferecer. Aquele emocional de alcançar um objetivo, um sonho, uma meta. Essas coisas tornam muito mais atrativos os animes, não é? Mas quando a gente tenta colocar na nossa vida, às vezes fica faltando alguma coisa, né? Alguma coisa que a gente não sabe explicar. Eu vou tentar explicar para você um pouco sobre isso. O que a gente não vê nos animes e que a gente enfrenta dia a dia é as dificuldades que a gente tem que ter, o foco. Muitas vezes a motivação da gente sai naquele momento, depois ela passa, a gente esquece e só depois a gente relembra que a gente não alcançou aquele objetivo por falta de foco, disciplina. Algo que a gente sempre vê, né, nos animes, protagonista treinando, lutando para se tornar mais forte, para conseguir aquela meta, e a gente acha que vai cair de mão beijada assim. Nos animes a gente só faz assistir, mas na vida real a gente tem que correr atrás, tem que lutar, tem que suar. Se a gente quiser alcançar nossos objetivos, né? Se não quiser, fica só na vantagem. Outra coisa que eu aprendi com os animes é tentar ver o ponto de vista dos personagens, por exemplo, dos vilões e dos protagonistas. O engraçado é que os protagonistas sempre são os mocinhos, os bonzinhos. Mas o que torna eles assim é o ponto de vista deles. Eles conseguem ver situações boas, conseguem ver os lados positivos em todas as situações. Enquanto os vilões é praticamente o oposto. Eles enxergam tudo de ruim na situação mais bela que pode ter. Mas por que será que tem isso? Será que é somente o roteiro do filme? Eu acho que não. Acho que são dois extremos. Eles tiveram experiências diferentes e essas experiências tornaram quem eles são hoje. Fizeram eles ter esse ângulo de visão. Mas e se a gente tentar ver de um ângulo diferente isso? Você sabe aqueles animes, aqueles filmes que mostram um pouco da história do vilão e a gente vê que ele não é tão mal assim. Você vê que ele passou por momentos difíceis, ele sofreu. E muitas vezes ele tem essa visão negativa como um modo de proteção. Ele tenta evitar, tenta se proteger de tudo e de todos para que não aconteça o que andou acontecendo com ele no passado. Já o protagonista, geralmente ele viveu e conheceu pessoas boas, então ele não tem do que se proteger. Ele tem mais facilidade de acreditar e confiar nos outros, tem aquela visão bondosa e positiva sobre as situações. Mas muitas vezes a gente vê alguns filmes e animes que no final o protagonista luta com o vilão e geralmente eles trocam uma ideia, batem um papo e às vezes o protagonista tenta achar um lado bom no vilão e tenta convencer ele que as coisas não são como ele acha que são. E na maioria das vezes, quando a gente vê o vilão ouvindo pelo menos um pouco e vendo um pouco do ângulo do protagonista, às vezes ele consegue ver de um jeito diferente e com esse jeito diferente de ver, ele consegue mudar de lado e também passar a ser um herói. Dessa mesma forma é a nossa vida. Eu já consegui ver a vida de vários ângulos. Então eu revejo se o meu ângulo de vista realmente está bom, se tem alguma coisa para melhorar. Eu vejo a opinião dos outros, se
Elas estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E tipo, eu tento mostrar o meu ponto de vista para os outros, mas eu respeito se eles não quiserem ver. Porque quantos mais ângulos a gente poder ver, melhor. Algumas dificuldades na nossa vida que a gente não consegue ver pelos nossos olhos, mas a gente pode ver um pouco do que o outro está vendo dentro da gente. Isso facilita bastante. É muito interessante a gente falar também sobre as nossas escolhas e os nossos resultados. Já percebeu que nos animes fala muito sobre isso? Às vezes, alguns personagens procuram um caminho fácil de adquirir seus objetivos, adquirir mais poder, mas a gente sempre sabe que não existe esse atalho. Geralmente, o caminho do sucesso é mais árduo do que parece. E geralmente, essas escolhas que são fáceis, que oferecem um atalho, geralmente são furadas. E que esses resultados nem sempre são como a gente deseja. Então é sempre bom a gente refletir um pouco e pensar como a gente vai conseguir o nosso objetivo, qual o caminho a gente vai escolher, e o processo sempre vai ser melhor do que o resultado. Porque quando você chega lá, você sabe por onde você passou, o que você teve que aguentar para chegar lá, as pessoas que você teve que conhecer, e aquilo você leva para a vida toda. Então os animes são muito mais do que entretenimento para mim. Esse vídeo foi apenas para mostrar o pouco que eu conheço sobre os animes e como eu aprendi a utilizá-los na minha vida.